A Comissão da Família aprovou um projeto de lei que proíbe a união homoafetiva. E eu não faço questão de explicar os motivos pelos quais isso é um absurdo. A gente já passou desse ponto de ter que explicar e quase que pedir licença para que nos respeitem, mas resolvi dar uma pausa no conteúdo de Diva Pop para falar sobre algo que eu considero mais importante. Qual a motivação para tudo isso? O que está por trás desses tipos de anteprojeto, desse alarde muito barulhento? A ciência política tem um nome para explicar esse fenômeno: o pânico moral. Que é isso? Em termos básicos, é quando você se utiliza de pautas que mexem no íntimo das pessoas. No nosso caso, geralmente são as crianças. E você usa essa pauta para desvirtuar um debate público importante, como direitos para a população trans, o casamento homoafetivo. Por exemplo, qual tem sido um dos principais argumentos dos conservadores para proibir a união homoafetiva? Nossas crianças não precisam ser expostas a isso tão cedo. Como iremos explicar isso a elas? Tem gente que coloca até a pedofilia no meio, falando que isso é um incentivo à depredação da infância. Essa tática é muito comum em grupos de extrema direita, isso porque ela se utiliza de notícias falaciosas e narrativas tendenciosas para causar o medo, a repulsa, o nojo. Nesses casos, pouco importa a veracidade das informações, a checagem de fatos. O que importa aqui é quantas pessoas vão ser atingidas. Então, em vez de se debater o porquê o casamento homoafetivo é tão merecedor de direitos quanto casamentos heterossexuais, a gente fica perdido em debates como: estamos sexualizando as crianças, a infância está sendo corrompida. É uma tática que se baseia no discurso de oposição, em que, através da moralização, criam-se dois polos. De um lado, a família, as crianças, Deus, e do outro, gays, bissexuais, lésbicas, transexuais, pessoas queers de um modo geral. Tudo isso é feito para ficar cada vez mais fácil de internalizar que nossos corpos e nossa liberdade são uma ameaça a essas instituições. O que não é verdade. Esse anteprojeto é claramente inconstitucional e não vai passar para frente nas próximas comissões, em que o assunto será discutido com a seriedade que merece. E possivelmente os apoiadores desse projeto sabem muito bem que ele não vai para frente. Mas a questão não é essa. É que, a partir da instauração desse alarmismo, o estrago já está feito. E é isso que eles almejam com esse projeto. Não é a sua aprovação, mas o seu caos. Nos Estados Unidos, por exemplo, isso vem acontecendo. Debates que já estavam consolidados voltaram a ser relativizados e agora existem estados legislando e proibindo shows de drag queens, sem contar nos direitos reprodutivos das mulheres. A intenção não é necessariamente retroceder quanto à união homoafetiva. Eles sabem que não vão conseguir. Mas instaurado o medo, tenta-se promover retrocessos em outras pautas relacionadas à comunidade LGBTQ+. E é aí que eles vão ganhando de pouquinho em pouquinho. Mas a gente não pode deixar isso acontecer. E para todo esse debate irracional e moralizante, a gente tem que vir com a razão, com a lógica. Quando alguém trouxer esse papo, mas a infância, e a família, e a religião, é preciso questionar sobre o que exatamente está se referindo. Afinal, existem famílias de casais homoafetivos muito felizes e responsáveis. Existem crianças sem qualquer problema em relação à sexualidade dos outros. E existem religiões que aceitam de braços abertos todas as orientações e identidades de gênero. Ou seja, qual infância que se protege com esse discurso? Porque dessas pessoas não vejo preocupação quanto ao suicídio e automutilação das crianças e adolescentes LGBTQ+, que sofrem violências físicas e mentais nas escolas, no ambiente familiar e em outros círculos sociais. E qual família se defende? A patriarcal? Aquela que diz ser baseada no amor desde que a filha não seja lésbica, nem solteira, nem independente, e desde que tenha sua capacidade civil limitada por seu marido? E a religião? Qual Deus se defende com esse discurso? Esse exercício mental faz com que a gente reflita que essa preocupação com essas instituições não é altruísta e nem verdadeira. Porque só se quer proteger a religião deles, a criança deles, e querem que apenas um tipo de família seja considerada a ideal. A moralização do debate público é uma tentativa de se esquivar do que realmente importa, de deixar as pessoas perdidas e preocupadas com temas que não possuem relação de causa e consequência com o assunto em pauta. No fim, a gente retrocede em detrimento de pessoas que vivem no passado. E é por isso que o exercício da cidadania é importante. É por isso que consciência política é urgente. Nosso Congresso está minado de conservadores que, a depender deles, muitos de nós estaríamos mortos. E é por isso que, através da democracia, a gente precisa mostrar que são eles, na verdade, que não representam mais a família, nem a infância, e muito menos o amor de Deus, seja ele qual for.